muito felizes, né, por hoje, nessa sexta-feira à noite, estarmos aqui reunidos para ouvirmos um pouco da palavra de Deus. No Salmo 40, o versículo 1, diz assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Bom, todos nós sabemos que na verdade, não é a oração que tem poder, mas é o Deus Todo-Poderoso a quem nós oramos e colocamos o nosso coração. E nessa noite nós vamos ouvir um pouco sobre esse tema, oração, sobre a ousadia da mulher que ora. Temos homens aqui também, vamos falar da ousadia da mulher, mas também os homens também são ousados, podem ser ousados na oração. Então, essa palavra é para todos. E hoje nós temos com a gente, para conversar um pouco, uma pessoa muito especial, né, na minha vida, na vida do ministério do meu esposo, a Daniele Assad. E é com muita alegria que nós recebemos essa mulher de Deus, né? Eu vou falar um pouquinho só dela, mas tudo isso se resume em que ela é uma serva fiel a Deus e nós somos testemunha disso. Ela dá conta do recado, é uma profissional de sucesso, é uma mãe ali rigorosa, né, Dani? Brava, baiana retada, né? Mas você chega na casa dela, ela ainda consegue te receber muito bem, com um sorriso, com uma comidinha boa. Tinha aqui, né, em Caçapava, aqui não, lá em Caçapava, um quartinho do profeta, que nós ficamos algumas vezes ali. E é uma mulher de Deus. Ela é de Feira de Santana e desde 2019 está morando no Espírito Santo, em Vitória, né, no Espírito Santo. É casada há 21 anos com o presbítero Tácito, uma bênção também de Deus na nossa vida, na vida da igreja. É mãe do Calil, de 18 anos, e Raif, de 11, dois homens lindos aí. A Dani é convertida há 23 anos e desde então é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em 2021, agora ela começou fazendo uma graduação em Engenharia de Produção na FAESA. Trabalha há 15 anos na Petrobras e apoia a implantação de uma igreja presbiteriana do Brasil no bairro Praia do Canto, na cidade onde ela reside hoje, em Vitória. Já trabalhou na superintendência da Escola Bíblica Dominical por mais de 10 anos, foi presidente da SAF local de Caçapava por 5 anos, presidente da federação daquela região por 3 anos. Falei que é uma mulher de Deus e uma baiana retada aí. E hoje ela vai conversar com a gente, falar um pouco sobre oração. Esse é o resumo, sobre, né, um pouquinho que ela falou dela, que ela me passou as informações, mas o resumo mesmo é que ela é uma mulher de Deus e é para isso que hoje nós estamos aqui, reunidos para ouvir um pouquinho aí a Dani falar conosco. Vou dar a palavra então para ela. Antes eu vou orar sobre para que Deus abençoe esses momentos, que fale aos nossos corações, que dê tranquilidade também ao seu coração, Dani. Senhor, neste momento, Pai, eu quero louvar o teu santo nome, quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, o Senhor é o nosso Deus bondoso, e mesmo o Senhor sendo um Deus tão poderoso, tão magnífico, o Senhor ainda se importa conosco, e o Senhor ainda ouve as nossas orações, Pai. O Senhor é o nosso Pai de amor bondoso, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para te agradecermos, para escutarmos um pouco da tua palavra, Senhor, e nós pedimos que o Senhor abençoe os nossos corações, que nós possamos estar realmente presentes aqui nesse momento para ouvirmos a tua voz. Abençoe também a Daniele, Senhor, que tudo que ela preparou para falar esteja de acordo com a tua vontade, dê a ela tranquilidade, paz. Abençoa, Senhor, a mente e o coração da Daniele, Pai. Nos abençoa nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu passo a palavra, então, a você, Dani. Gente, boa noite.
podem tirar um monte de coisa aí do que a Cia falou, que é bondade dela, tá? E na verdade é com muito temor que a gente serve a um Deus que a gente sabe que é um Deus cheio de justiça e vai nos cobrar daquilo que Ele confiou a nós e é com muito senso de responsabilidade, né, que a gente aceita falar sobre a palavra do Senhor, compartilhar um pouco daquilo que temos aprendido. A expectativa, eu não queria que vocês tivessem expectativa de ouvir nada novo, né? Mas a palavra, o meu desejo é que aquela palavra que a gente já conhece venha de forma renovada para o nosso coração, para o nosso entendimento, venha para a nossa vida hoje. Eu sou uma pessoa que cola aquilo que vai falar, então eu vou pegar a minha cola aqui e a minha oração é que Deus fale conosco de forma muito profunda, né? Muita alegria em rever muitos irmãos de Caçapava aqui também. Mas vamos ao que viemos aqui, né, nos propor. O tema que a Si passou para mim quando ela me convidou, né, para estar aqui junto com vocês, é a ousadia da mulher que ora. Então a gente vai ler, eu vou pedir licença a vocês, se quem tiver com a Bíblia, se quiser acompanhar. A gente vai meditar um pouco hoje lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, dos versos 1 ao 8. Esse é o texto base para a nossa meditação nessa noite. E o que nos diz a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 1 a 8? Diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E aí eu queria começar a nossa reflexão pensando um pouquinho sobre a palavra ousadia, né? Que foi uma palavra que está proposta dentro do tema da oração. Eu lembro que quando eu era criança, a palavra ousadia era muito usada assim para imprudência, né? Temeridade. Nossa, essa menina está com tanta ousadia, né? Ou seja, está indo além do que convém. Mas a palavra ousadia também traz consigo um significado de coragem, arrojo, característica do que é ousado no sentido de característica daquele que tem coragem. E quando nós começamos a estudar, a fazer meditações nos evangelhos, é bem comum a gente se deparar com Jesus ensinando através de parábolas. E essa especificamente já começa informando o seu propósito. Logo no início, no primeiro verso, a gente vê lá que Jesus propõe uma palavra sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Depois de meditar um pouco nesses versos, eu quero compartilhar com as irmãs algumas lições aprendidas. E aí a gente começa a refletir, a lembrar um pouco do que é que essa parábola traz para a gente, de informações. Logo no início, Jesus apresenta o primeiro personagem dessa história, que é um juiz. Uma das características que é apresentada daquele juiz é que ele não temia a Deus. E aí a gente, quando lê que aquele juiz não temia a Deus, a gente já pode parar para fazer uma reflexão, né? Como que quem executa a justiça não teme aquele que é a justiça? E aí, quando a gente lembra do que está escrito lá no livro de Daniel, no capítulo 9, eu vou ler aqui para as irmãs uma partezinha do verso 7 e do verso 14. Diz assim no verso 7, a primeira parte: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha.
E na parte B do versículo 14, a gente encontra a seguinte frase, né? Pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz. Como é possível exercer a justiça sem temer e sem depender daquele que é juiz, justo e soberano? Mas Jesus segue e nos diz mais uma característica daquele juiz. Diz que ele não respeitava homem algum. E aí a gente para refletir de novo. Como que uma pessoa que supostamente exerce a justiça não respeita as partes envolvidas na causa que ele julga? Que tipo de juiz é esse? Essa breve apresentação desse juiz revela que nós estamos diante de um juiz que é corrupto, um juiz que é iníquo, que julgava de acordo com o pagamento que recebia pela sentença que ele ia dar na causa julgada. Mas a narrativa segue. E Jesus apresenta para a gente mais um personagem, agora a viúva. O termo por si só, viúva, já traz algumas informações a respeito daquela mulher. Naqueles dias, a viuvez trazia consigo o empobrecimento da mulher, porque a mulher não tinha direito a trabalho naquela época. Ela não conseguia trabalhar. Então, a viuvez, geralmente, na grande maioria das vezes, significava empobrecimento da mulher. Ela ficava desamparada e completamente dependente de outros para sua sobrevivência. No meio judaico, a gente sabe que usava-se de misericórdia para com as viúvas, concedendo sustento àquelas mulheres. Mas, de forma geral, uma viúva não tinha dinheiro para o básico. Ela não tinha dinheiro para comprar uma sentença. Ela não tinha dinheiro para o básico. Mas ela precisava que a sua causa fosse julgada. Ela não tinha dinheiro, mas ela tinha um pleito. E esse pleito que ela tinha precisava ser julgado. Ela tinha um adversário. E aquele juiz corrupto era a única chance. Era a única opção, era a única saída que aquela mulher tinha. E é por isso que o texto nos diz que ela não parava de clamar: julga a minha causa contra o meu adversário, conforme verso 3. Eu acho que dentro de si aquela mulher pensava: é certo que eu não tenho dinheiro para pagar por uma sentença a meu favor, mas eu tenho a minha voz. E enquanto eu tiver voz, eu estarei lá na porta daquele juiz clamando: julga a minha causa contra o meu adversário. E se a gente para pensar um pouco sobre essa circunstância, aquela viúva era uma mulher muito ousada, não era? Afinal de contas, quem ela era, ou quem ela achava que era, para importunar um juiz, para que ele julgasse a sua causa? O texto nos diz também que por algum tempo, e de forma deliberada, o juiz não quis atender a voz daquela mulher, daquela viúva. Mas por conta da sua insistência, ele decidiu julgar a sua causa, a fim de que ela não viesse a molestá-lo. E já podemos ver que a ousadia daquela mulher trouxe resultado. A causa dela não ficou parada. A causa dela não ficou sem julgamento. Então, Jesus começa a aplicar seu ensino e ele nos diz assim: considerai no que diz o juiz iníquo. E o que foi que disse esse juiz? A primeira coisa que ele disse foi: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Ou seja, eu não tenho compromisso com os céus, nem com a terra. E o juiz continua na sua fala: todavia, como essa mulher me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. O verso 5. Ou seja, já que ela não esquece essa demanda, já que ela não me deixa em paz, já que ela me importuna, eu vou atender ela logo de uma vez, só assim ela para de me importunar. E aí Jesus vem e nos provoca uma reflexão, segundo o verso 7 do texto lido. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Queridas, sabedoras de que Deus é o nosso juiz, de que ele julga com equidade e que foi ele mesmo quem nos escolheu, o primeiro ponto que eu queria trazer à nossa memória é que o nosso juiz está sempre pronto a nos receber na sua presença e ouvir a voz da nossa oração e ouvir a voz do nosso clamor. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite?
Diferente do juiz Enico, que se sentia importunado por aquela viúva, e ele fala no verso 5, né? Todavia, como esta viúva me importuna, o nosso juiz, queridas, ele se apraz em nos receber em sua presença. Ele nos ouve a qualquer hora e quantas vezes tivermos necessidade de nos apresentar diante dele, dia e noite. E o mais incrível é que ele nos incita, ele nos convida a fazer isso. Não é uma verdade encantadora? Entender que temos livre acesso à presença do nosso juiz transforma nossas vidas, pois sabemos que a qualquer momento, pode ser a hora que for, a situação que for, nós podemos recorrer a ele e clamar: julga a minha causa. É tremendo saber que nele nós podemos ter esperança. A ousadia da mulher que ora é a ousadia de quem entendeu esta maravilhosa graça. E por isso ela não cessa de orar. Ela não cessa de levar suas causas diante do juiz, por isso ela está sempre em sua presença dia e noite, apresentando a ele a sua causa. E esta é a ousadia, esta é a coragem que faz com que ela se afaste do pecado, faz com que ela se aproxime cada dia mais do seu Senhor. E esta ousadia faz com que essa mulher não desista de buscar o favor do seu juiz. Queridas, mas é tão triste quando a gente começa a perceber que dentro da igreja a gente tem cedido a tantas tentações para nos levar longe dessa presença. É tão triste ver que muitas das nossas irmãs, e às vezes nós, temos cedido às muitas distrações que são propostas a nós e que no final das contas nos afastam da nossa razão de ser. Nós temos sido engolidas por tantos compromissos. Vida online, TikToks, kawais, trabalhos e tantos outros afazeres diários que roubam o nosso tempo. Tempo este que nós deveríamos estar dedicando à oração. E olha que nós temos muitos motivos de oração. Temos muitas causas para apresentar diante do nosso juiz. Mas o que será que eu e você temos feito com o tempo que temos recebido? O que nós temos feito, como temos administrado o tempo e o livre acesso que esse juiz nos concedeu? Nós precisamos clamar por nós. Precisamos clamar por nossa família, clamar por nossa igreja, por nossos pastores, pela família dos nossos pastores, pela liderança da nossa igreja. Precisamos clamar pela nossa nação. O tempo tem sido abreviado e, por vezes, nós temos investido o nosso tempo em coisas tão fúteis. Como temos negligenciado tão precioso encontro com o nosso juiz, full time, né? Tempo cheio, a qualquer momento. E nós temos negligenciado esse tempo precioso diante daquele que é o nosso único socorro. A ousadia da mulher que ora, a ousadia que faz com que ela permaneça em constante oração, sendo ali fortalecida para combater as flechas inflamadas do maligno, que tentam deixá-la ocupada demais para apresentar o seu clamor diante do juiz, que tentam convencê-la frequentemente que suas orações importunam o nosso juiz, porque ele está ocupado demais. A ousadia da mulher que ora é a ousadia daquela que se mantém firme em oração e consegue vencer toda palavra que vem querendo destruir, querendo tornar insignificante aquele momento ou aquela causa, ou que muitas vezes nos tenta a pensar, deixa, depois eu oro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e ao final de fazer tudo isso eu vou tirar um tempo e vou orar. E no final das contas esse tempo nunca chega, ou quando chega é breve demais. Afinal de contas a gente tem tanta coisa para fazer. A ousadia da mulher que ora é a ousadia que a faz vencer todas as distrações e excessos de ocupações que o mundo lhe oferece. E jamais permite que ela negligencie seus momentos de oração. Ela ouve a voz do seu juiz. O seu juiz que diz,
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, conforme registro de Isaías 41:10. E é essa mesma voz que diz a esta mulher que permanece ousadamente em oração: não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:6 e 7. Queridas, quanto mais damos ouvido à voz de Deus, mais somos capacitadas a identificar e a rejeitar a voz do inimigo, que tenta nos enganar e nos levar para distante do nosso juiz. E quão sublime é o juiz que nós temos. Como é bom saber que ele nos chama à sua presença e não se importa se nos apresentarmos a ele de dia ou de noite, ou de dia e de noite. Ele sempre estará pronto para nos ouvir. Ele nunca se sente importunado com nossas orações. E a ousadia da mulher que ora é a ousadia que a faz sabedora dessa bonança, da qual ela não abre mão de desfrutar. Ela ouve a voz do seu Senhor e dia e noite apresenta a ele o seu clamor. Também podemos aprender ou nos lembrar que o nosso juiz, ele responde à voz da nossa oração, ele julga a nossa causa, mesmo que a nós pareça ser demorado ou pareça estar demorando de recebermos a resposta. De uma forma maravilhosa, Jesus está ensinando através dessa parábola que nós devemos ser persistentes em nossas orações, mesmo que a resposta demore a chegar. E quem nos ensina sobre a persistência é a viúva da parábola. É com ela que nós precisamos aprender sobre a ousadia da persistência. Pois nós somos exatamente como elas. Nós somos pobres, completamente dependentes do nosso juiz. E a grande diferença entre nós e aquela viúva é que o juiz, que era a única esperança dela, era um juiz iníquo e vendia suas sentenças. Mas nós não. O nosso juiz sempre julgará com reta justiça a nossa causa. Ele é bom, ele é misericordioso. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Nós somos instigadas a persistir na busca do Senhor em oração, a apresentar a ele todas as nossas causas. Por isso nós não podemos desistir de levar à sua presença aquilo que nos aflige, os nossos temores, os nossos anseios, entregar a ele o nosso ministério, aquilo que tem tirado o nosso sono, talvez uma causa na justiça comum, é um desgaste com uma pessoa querida que você quer resolver, que nós queremos resolver, ou quem sabe nós já desistimos de orar pela conversão de alguém a quem amamos, é uma enfermidade, seja o que for, nós precisamos ter a mesma persistência daquela viúva, que com ousadia continuava a levar o seu clamor àquele juiz iníquo. Nós, da mesma forma, precisamos continuar levando o nosso clamor ao nosso juiz e depositando em suas mãos tudo o que está no nosso coração, nos derramar diante dele. É ele mesmo quem nos questiona: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus está nos incitando a não desistir. Mas com uma ousadia inabalável, nós somos encorajadas a persistir numa vida de oração. É necessário perseverar, ainda que pareça demorado aos nossos olhos. Aliás, demorado é uma questão de perspectiva. Se não, vamos nos lembrar o que está registrado em 2 Pedro 3:8, nos diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A ousadia da mulher que ora é aquela ousadia que a faz perseverar em oração, mesmo que a resposta pareça demorar, mesmo que a solução pareça não vir. É a ousadia que faz
com que ela entenda que o seu tempo é diferente do tempo de Deus, sendo o tempo de Deus perfeito. E mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que ao seu redor e o seu coração lhe peça para desistir, ela permanece na presença do Senhor até que receba dele a resposta da sua causa, porque ela sabe muito bem que, apesar de parecer demorado, seu juiz não está surdo para não ouvir a voz do seu clamor. Ele também não dorme. Ele apenas tem um tempo certo, ele tem um tempo perfeito para agir, e ela já aprendeu a esperar o tempo de Deus. Queridas, eu quero encorajá-las nessa noite a voltar a colocar diante do teu juiz a tua dor, ainda que aos teus olhos pareça demorado, o tempo da resposta. E a exemplo daquela mulher, a exemplo daquela ousada viúva, que você seja ousada e permaneça clamando ao juiz, porque ele ama ouvir a tua voz e em tempo oportuno ele julgará a tua causa. Por fim, mas não esgotando tudo que nós podemos aprender dessa narrativa, nós podemos aprender que a ousadia daquela mulher, em não desistir de clamar por sua causa, fez mudar a postura daquele juiz iníquo. E ele deu ouvidos à voz do seu clamor. Os versos 4 e 5 diz assim: ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. A persistência daquela mulher fez com que o juiz lhe desse ouvido. Ele não queria mais aquela viúva importunando ele. Ele não queria mais ser incomodado com aquela viúva clamando: julga minha causa. Afinal de contas, ele tinha outras sentenças para vender e ela estava perturbando ele. Percebam o contraste. Enquanto aquele juiz se sentia incomodado com a persistência e com a ousadia daquela viúva, o nosso Deus tem prazer em nos receber e ouvir o nosso clamor. Ele não despreza um coração quebrantado, não despreza um coração quebrantado, que se achega a ele. Lembram do Salmo 51, verso 17? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Como nosso juiz é bondoso, ele não resiste. Quando quebrantadas, nós nos apresentamos em sua presença. É aí que nós alcançamos o seu coração. Queridas, nós precisamos nos achegar a ele reconhecendo quem somos. Nos achegar a ele humilhadas, reconhecendo que somos pobres, reconhecendo que somos miseráveis, somos completamente dependentes dele, como aquela viúva. E é certo que ele não desprezará a voz do nosso clamor. Se você é como eu, já pode ter pensado alguma vez assim: mas será que orar tem mesmo algum valor? Será que o fato de eu falar com Deus vai mudar alguma coisa? Eu queria compartilhar algo com as queridas, assim, que eu ouvi recentemente uma frase, e essa frase ficou bastante na minha cabeça. Essa frase diz assim: não é quanto custa, mas quanto vale. E eu fiquei refletindo sobre isso. E para exemplificar um pouquinho a respeito dessa frase, né? Não é quanto custa, mas quanto vale. Eu queria pensar com vocês assim, em algo bem prático, né, do nosso dia a dia. Vamos supor que um imóvel foi comprado em uma região por um valor de R$100 mil. Com o passar do tempo, aquele bairro se valorizou. Chegaram novos moradores, chegaram novos empreendimentos, aquele bairro passou a ser reconhecido como uma região nobre. É certo que, apesar de o imóvel ter custado R$100 mil, por conta da valorização da região, esse imóvel vai custar mais, vai valer mais do que ele custou. Ele vai valer mais do que os R$100 mil que ele custou. A lógica é a mesma, só que com o resultado inverso, quando ocorre uma desvalorização do bairro onde o imóvel foi comprado. O bairro ficou perigoso, ficou barulhento, enfim. Quando o bairro é desvalorizado, o imóvel pode ter custado R$100 mil,
Mas se ele for avaliado em R$80 mil, dificilmente ele será vendido pelo preço que custou. Ele só vai ser vendido pelo que ele vale. Pensando também em uma outra analogia, é compra de carro, né? Às vezes a gente vai lá, compra um carro zero, um carro novo. Com o passar do tempo, a gente não vai vender aquele carro pelo preço que a gente pagou. E dentro desse contexto, dentro dessa reflexão, desse raciocínio, né, dessa relação do quanto custa e do quanto vale, eu queria refletir um pouquinho sobre as nossas orações. O quanto custa? O quanto vale as nossas orações? E parando para refletir um pouquinho sobre isso, a gente vai logo se dar conta que a oração, ela custa pouco. Ela requer um tempo e ela requer um coração contrito. A gente tem um tempo que a gente precisa investir e a gente precisa estar inteiro naquele tempo que a gente está investindo na presença do Senhor. Mas não há nada nesse mundo que possa pagar por esses preciosos momentos, quando ficamos a sós na presença do nosso Deus, colocando diante dele o nosso clamor. E é por isso que o valor da oração é inestimável. Então, minha querida, não despreze os momentos de oração. Você já parou para pensar biblicamente o quanto que Deus valoriza as nossas orações? Aí a gente vai se lembrar lá de Apocalipse, no capítulo 8, os versos 3 e 4, nos diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Prestem atenção. Esse anjo que ficou de pé junto ao altar tinha em suas mãos, o texto continua dizendo, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-los, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E o verso 4 diz, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Vejam, se o Senhor guarda nossas orações em um incensário de ouro, para serem oferecidas sobre o altar de ouro, que se encontra diante do trono de Deus, certamente as nossas orações têm muito valor. Nossas orações fazem o céu se romperem e leva Deus a agir em nosso favor. E aí a gente pode se lembrar de alguns exemplos da Bíblia. O rei Ezequias, que recebeu de Deus a notícia que morreria, e ele orou, e ele ouviu logo em seguida. Deus ouviu a sua oração e vai te dar mais 15 anos. A gente pode se lembrar também de Elias, que orou para que Deus mandasse fogo para consumir as ofertas, e Deus mandou fogo e lambeu todas as ofertas ali. E esse mesmo Elias, em outro momento, ele orou pedindo chuva e a chuva veio. Lembram do que aconteceu com a descida do Espírito Santo na igreja, conforme registro de Atos? A igreja perseverava unânime em oração e recebeu sobre si o cumprimento da promessa. Recebeu sobre si a descida do Espírito Santo. Você consegue se lembrar das orações que Deus te respondeu de forma surpreendente? Que foi muito além do que você esperava? E dos nãos que Deus te deu? Logo de início foi difícil de ouvir, eu sei. Mas depois fez com que você entendesse e agradecesse a Deus por aquele não. Você é capaz de lembrar de todas as causas que o seu juiz já julgou? A seu favor, né? Todas as suas causas que ele já julgou. Amadas, a ousadia da mulher que ora é a ousadia que a faz saber que suas orações, que pouco custa, muito valem, pois ela sabe que suas orações movem os céus e alcançam o coração do juiz. Não que haja força, qualquer força em suas palavras, que haja qualquer força em sua oratória, mas porque foi este o meio pelo qual Deus estabeleceu para o seu agir. Foi o meio pelo qual o próprio juiz estabeleceu. E João, Evangelho de João, capítulo 14, 13, nos diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Há ainda mais uma lição que eu quero compartilhar com as queridas, e já caminhando para o fim,
que não está neste texto, mas nós podemos inferir dentro do contexto da oração. É que através da oração é que esse juiz molda o nosso coração ao coração dele. E aí é a partir desse momento que, com muita ousadia, nós passamos a ver a vida como ele vê. Nós percebemos seu agir em nossa vida e sua mão em todos os detalhes da existência. Percebemos o quanto ele nos ama. E isso não é arrogância, como muitos julgam, e sim a ousadia de falar publicamente que ele nos ama e age em nosso favor, pois somos herdeiros disto em Cristo, que nos salvou, que nos tirou do nosso pecado, nos lavou de todo mal e nos trouxe à presença do nosso juiz, do nosso Pai. E por vermos seu cuidado por nós de forma tão clara, nós abandonamos tudo que nos distrai, tudo que nos afasta da sua presença e nos entregamos por completo ao nosso Deus. Passamos a viver os planos dele para a nossa vida, com foco na eternidade, na certeza da brevidade da vida. E seguimos vivendo pela fé, vencendo as tempestades, passando pelos desertos, sabendo que ele não nos abandonou, mesmo que pareça demorada a sua resposta. Nós permanecemos ousadamente buscando sua presença, dia e noite, humilhadas, sabendo que nosso juiz não rejeita o nosso clamor e, por fim, ele nos socorrerá. E é nessa perseverança, queridas, que nós vemos o agir dele edificando o nosso lar, nos livrando de todo mal, nos santificando e nos capacitando a não sermos contaminadas por esse mundo, mas a permanecermos nele, firmadas até o fim. Queridas, não há ousadia maior do que saber que, mesmo sendo pecadoras miseráveis, nós somos chamados à presença do nosso juiz e que ele se alegra em nos receber e em ouvir nossas dores, nossas queixas, nossas lamentações, as nossas intercessões e petições. Qual ousadia maior do que a plena certeza de que nesta vida enfrentaremos dores, angústias, enfermidades, lutos, pandemias, guerras e tantos outros males, mas que o nosso juiz é conosco e ele sempre nos socorrerá. Que ousadia é essa de termos a certeza de que esse mundo é mau, passageiro, mas que há esperança, há solução, há salvação em Cristo para todo aquele que nele crê. Que ousadia é esta de viver de fé em fé, de vitória em vitória, num mundo que jaz no maligno, mas seguimos certas de que 1000 poderão cair ao nosso lado, mas temos a certeza de que não seremos atingidas, tão somente porque somos guardadas pelo justo juiz. Não há ousadia maior nesse mundo, queridas, do que podermos enfrentar a morte, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte, aleluia, e é por isso que nós podemos parafrasear o apóstolo Paulo afirmando que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Assim, nada nos faz temer nesse mundo, nada provoca em nós temor. Que ousadia tremenda, queridas, é dizer que a morte não nos assusta, porque Cristo já venceu a morte. Que ele nos abençoe, que ele nos ensine a permanecermos com ousadia diante da sua presença, a fim de que o seu nome seja glorificado em nossas vidas e que ele cresça e que eu diminua e que você diminua para a glória do nome do nosso Senhor. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo e era isso que eu tinha para compartilhar de forma muito simples, mas com muito carinho, queridas. Eu trago isso aqui essa noite com vocês. E que Deus nos abençoe para a glória do seu nome. Amém. Amém. Que palavra maravilhosa, que momento gostoso, né? É tão bom a gente saber que a gente pode recorrer a um juiz que vai nos ouvir, que no momento certo vai nos responder e que nós podemos ser persistentes com ele, né? E a questão do custar e do valer, olha, Dani, foi maravilhosa, viu? Realmente nos faz pensar. E nós, as Mulheres do Jardim Itapuã, nós estamos lendo um livro e fazendo um trabalho em cima desse livro,
E a palavra que você trouxe encaixou certinho, né, Simone? Encaixou certinho. Então, a gente vem fazendo um trabalho de oração, fizemos 40 dias de oração, estamos fazendo relógio de oração e estamos trabalhando, né? Como estar mais aos pés de Jesus, como dedicar mais tempo, qual que é a parte mais importante. E a sua palavra foi maravilhosa. Muito obrigada. Deus te abençoe ricamente, tá? Continue sobre sua vida fazendo assim essa obra maravilhosa, porque é bênção quando a gente vê alguém trazendo uma palavra que engrandece tanto o nome do Senhor e nos enche o coração. Muito obrigada. Amém, Vamos obrigada. agora fazer uma oração. Simone, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer também, que realmente foi uma palavra vinda de Deus. Agradecer a Deus pela vida da Daniele, né, que a usou assim poderosamente, e nosso coração ficou realmente bem grato, né, e tranquilo diante de Deus, diante dessa ferramenta tão poderosa, né? E também agradecer as pessoas que participaram, que entraram aí na nossa sala, né? Tem várias pessoas aí de Caçapava, também do Jardim Itapuã. Então, agradecer, porque foi uma noite bem agradável e eu acho que todos que ouviram estavam precisando dessa palavra, assim como eu, todos nós estávamos precisando. Então, que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, Dani, e a vida de todos aí presentes. E vamos aproveitar que o pastor está conosco para ele fazer a oração de encerramento. Manda o povo abrir a janelinha aí, tá com medo? Fala, Raif. E aí, Raif, grande Raif, hein? Olha o povo lá da... Aí, benção, hein? Só benção pura, hein? Vendo bastante gente lá, Denise, Raquel, a Linda, né? A Linda do Henrique, do Neuclin, né? Valdízia. Tem bastante gente lá da nossa época aí. Tá esquecendo. Tá, o Miro também estava por aqui, né? Deve ter sumido, não está aqui mais aqui. Um prazer ver vocês. A telinha nos ajuda nesse momento, né? A distância aproximada pela tecnologia. E um prazer ouvir a Dani novamente, né? Depois de tanto tempo que a gente não se via. E aí vendo o Tasto, vendo o nosso obreiro, Raif, né? Bênção pura. Tem mais gente aí. Deixa eu ver quem mais aqui. Amém. Muito obrigado. A mãe, viu, pastor? A mãe. Sua mãe, né? Lá da Bahia. Um rosto conhecido, mas como saiu o nome, não vi. A mãe está lá em Feira de Santana, hein? De lá de Feira de Santana? Boa noite aí a todos. Boa noite. Feira de Santana, terra Deus boa. abençoe. Terra que manda leite e mel, né, irmã? Com certeza. Bênção pura, povo, como diz a dona Osmarina, povo lindo. Bênção, vamos orar, né? Pai, nós agradecemos por este momento de gratidão, de bênçãos na tua presença, privilégio de ouvir mais uma vez a tua serva Dani, Senhor, a ministração da palavra, a importância da oração, a necessidade da oração e a urgência da oração. Que a nossa vida seja, ó Deus, como joelhos dobrados, marcados diante de Ti, na dependência do Senhor em tudo que fizermos. Muito obrigado, Pai, por rever alguns irmãos, amigos, mais chegados que irmãos, poder ver que o Senhor continua fazendo a Tua grande obra na vida desses queridos irmãos e irmãs que há tanto tempo nós não víamos. Agradecemos pela nossa SAF, que tem, Senhor, sido um canal de bênção na nossa igreja no Jardim Itapuã, que tem trabalhado, Senhor, constantemente. Senhor, tem impactado vidas, Senhor, através da pregação, da palavra, da expressão amorosa de Cristo Jesus, do serviço de Cristo, ó Pai,
e da comunhão dos santos. Tem sido uma bênção na nossa vida, que as nossas irmãs não percam nunca, Senhor, este fogo que arde no peito pela presença maravilhosa de Cristo Jesus. Senhor, que as bênçãos também sejam transmitidas ao teu povo que entrou nesta noite para assistir esta live e que possamos, Senhor, colocar em prática o ensino desta noite. Muito obrigado mais uma vez pela alegria deste dia. Glorifica o teu santo e bendito nome, Senhor. Derrama unção sobre o teu povo e que, acima de tudo, o evangelho alcance o coração de tantas mulheres, homens, jovens e crianças que precisam ouvir o evangelho, Senhor. Que a oração nos conduza à evangelização, que as orações nos conduzam ao discipulado, ao ensino da rica palavra de Deus, ó Pai. Nós te pedimos estas bênçãos, nós já te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Olha o clima de guerra aí, ó. Fala, Henriques. Olha o Henriques aí, ó. Gente, esse pessoal... Abram as câmeras. Pastor, pede para abrir as câmeras para a gente tirar foto. Câmera aí, povo. Tá com medo de mostrar a cara aí? Passa um batonzinho aí. Isso, passa um batom e vamos lá, né? Não os homens, por favor, não passa batom não, pelo amor de Deus. Passa um perfume também para sair bem na foto, um né? Para sair na foto aí, né? Vamos tirar uma foto aí. Tem um monte de gente aí com medo de colocar foto aí, né? Aqui tem dois... Ô, Gil, tem dois presbíteros que faziam parte comigo do conselho, ó. O vice-presidente do conselho e o tesoureiro, duas coisas boas, né? O presbítero Tasso está com o filhão ali, ó, na esquerda aqui está o presbítero Euclin aqui, né? Foi o nosso conselheiro durante o período meu lá, na estada em Caçapava aí, né? Mas a irmã Raquel, né? A mãe querida da Dani. Estou com saudade daquela comida boa, hein? Muito boa aquela comida lá. Valdízia. Abre aí, Valdízia. Oxi. Vamos ver aí se você continua a mesma Valdízia. Ela não vai abrir, não, Alô. Tem ovelha que é rebelde, tem ovelha que não obedece, não. Né? Vamos, Valdízia. Tá bom, irmãs. Obrigado. Foi um prazer ver todos vocês aí, viu? Um beijo aí. Vou desconectar aqui. Pastor, um abraço. Deus abençoe. Tchau. Amém. Um prazer aí ver todos vocês. Tássio, saudade é muito grande de vocês. Grande abraço a todos. A saudade é toda nossa. É nossa, a saudade é muito grande, rapaz. É Eu vejo verdade. vocês aí. Acabou as crianças. Vou dar uma palha para a Dalva aqui. Ó. Oh, Dalvinha! Oi, que saudade. Saudade. Valeu, hein? Muita. Foi muito jóia a tua palavra, tá? Deus continue Que te usando, bênção. te abençoando. Amém, Tá? Dalva. Um beijão nos meninos, tá? Em ti, Deus te abençoe. Nos bebês. Beijo Nos para a turma aí bebês. também. Tá bom. Ô, Dani, a saudade aumenta mais quando fica assim, você sabia? É verdade. É, quando a gente se vê assim, né? Eu acho também, Neuclin. A gente está tão perto e tão longe. Verdade. Vontade de abraçar e não pode. Dá Pois vontade. é. Agora até que pode, né, Dani? Não, eu digo assim, por conta da distância, né? A gente Sim, vê sim, assim, é. ele quer abraçar e não pode. Mas Verdade. Deus, Ô, Dani, Deus é bom. na próxima não esquece de avisar a gente, hein? Tá bom? eu não ia falar, não. Que eu tava falando com a Simone e com a Eli Simone, a irmãzinha que estava com a gente lá no início, Eli, não é? É, a Eli. A gente estava se falando um pouquinho antes de começar e eu disse, ai, Senhor, tem graça. Quando eu vi que o negócio ia para o YouTube, eu disse, ai, Senhor, olha isso, eu não vou. Mas deu tudo É isso certo. aí. Mas Deus sabe o que faz, tá? Verdade, Ele faz bem feito, tá bom? verdade. Dani, um abração para vocês. Tássio, Beijo, gente. Simone, aquele abração também, Simone. Beijo, Deus Eita. abençoe. Olha lá, a Valdícia Valdícia apareceu. apareceu aí, a baiana aí. Ó. Tchau. Não é baiana, não. Boa noite. Ô,